Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa noite para vocês que estão aqui comigo nessa live. Vou dar alguns minutinhos para todo mundo entrar. Ai, deixa eu tentar abrir, tomar aqui uma aguinha. Oi, Ideia, tudo bem? Oi, Tamires, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Fazia tempo que eu não fazia live aqui com vocês, né? Mas é porque às vezes é necessário, gente. Se a gente ficar muito tempo aqui, as pessoas enjoam da gente, né? Então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma vez, ficamos algumas semanas aí sem estar fazendo aqui live, né? Mas hoje eu decidi fazer essa live com vocês. Foi muito de última hora, na verdade, eu decidi fazer essa live. Já era de noite, né? E eu resolvi começar falando com vocês e vamos falar sobre esse tema, né, gente? É tão interessante, meu marido diz assim, minha filha, você fala muito sobre esse tema. Mas não tem como eu não falar sobre esse tema, porque eu recebo diariamente centenas, não tô falando de dezenas, não tô falando de centenas de mulheres mandam mensagem para mim, pedindo ajuda especificamente nessa área, porque ouviram meu testemunho, entraram no YouTube, ou ouviram falar, ou alguém indicou. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas me demandam muito. E aí, como é muito complicado eu conseguir responder todo mundo, né? Como a demanda é muito grande, gente. Eu acabo que às vezes eu digo, não, deixa eu fazer uma live porque eu acho que eu consigo falar com mais pessoas e depois elas podem assistir, podem encaminhar. Então eu sempre acredito que é mais eficaz, né, a gente fazer as lives trazendo essas respostas quando a quantidade de perguntas é muito parecida e são as mesmas, né? Bem, então nós vamos falar sobre traição, nós vamos falar sobre traição à luz da palavra, nós vamos falar sobre como é que a gente pode viver, né? Sobreviver depois de uma traição. Eu espero ter bastante tempo aqui com vocês, eu tenho muita coisa para falar, mas se eu não conseguir falar tudo aqui, tá tudo certo, a gente vai falar o que Deus vai mandar a gente falar, né? Uma outra coisa que eu queria deixar também muito claro, gente, é que eu quero que vocês compreendam que tudo que eu falo aqui, gente, à luz da palavra, eu não estou defendendo uma opinião. Algumas pessoas entram aqui no direct e dizem assim, Nath, qual é a sua opinião a respeito disso? Né? As pessoas me indagam muito humanamente, as minhas respostas sendo humanas, e não vão ser humanas, gente. O que arde no meu coração é trazer para vocês o que a palavra de Deus fala. A opinião da Nathalie não vale nada, gente. Não vale nada. A minha opinião não vai mudar a tua história. A minha opinião não vai fazer você... Não vai funcionar. O que funciona, o que transforma a nossa vida, o que faz os milagres acontecerem, o que faz a gente perseverar, é a palavra de Deus. Então, muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, Nath, você acha justo uma mulher que foi traída continuar lutando pelo casamento? Você acha justo uma mulher que o marido deixou ela não casar de novo? Você acha justo? Gente, se vocês quiserem saber a despeito de justiça, não olhem para mim. Eu não sou digna de julgar absolutamente nada e nem vocês vão achar em mim nada justo. Só existe um justo, é Jesus. Então, se vocês querem essas respostas a despeito de justiça, vocês vão ter que ler a palavra, vocês vão ter que ler a Bíblia. E lá vocês vão ter direcionamentos justos. Então, tudo que eu falo aqui, gente, que eu pauto a partir do que eu vivi, da minha experiência. E aí você pode se inspirar, você pode, né, acreditar. E o que eu tenho como conhecimento da palavra. Sei tudo? Não. Mas sou um amante da palavra, estudo, né, e trago sempre os princípios para a minha vida. E aqui no Instagram e nas minhas outras redes sociais, o que eu tento ao máximo é compartilhar com vocês o que eu creio, o que eu vivo, o que eu pratico e os ganhos que eu tenho, né?
Eu já queria, inclusive, já pedir desculpa, porque algumas pessoas mandam muita mensagem aqui pra mim dizendo assim: Nath, você não responde as mensagens, as perguntas. Dá boa noite, pessoal aí. Boa noite, pessoal. Senhor, os cabelos, o que que houve? Parece até que eu vim de moto, né, gente? Boa noite pra vocês. Deus abençoe. E as pessoas me reclamam, né? Nossa, Nath, você não me responde, eu mando direct e não respondo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tento responder o máximo de perguntas possíveis, tanto aqui, como no Facebook, como no YouTube, como no e-mail, como na minha comunidade, com as minhas alunas. Gente, é muita demanda, né? E eu quero dizer pra vocês que eu não vou pregar e vou ensinar pra vocês o que eu não vivo. Então, eu tenho tempo com a minha família, eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho meu marido, então, assim, você já tem que me perdoar, porque nem sempre eu vou conseguir responder vocês, tá? Então, até porque se eu respondesse todos vocês, eu estaria pregando o que eu não vivo, porque o tempo é democrático. Ou eu estaria aqui respondendo vocês o tempo todo, ou eu estaria com a minha família. Então, assim, eu quero que vocês compreendam que tudo isso aqui é uma missão, né? Uma missão, eu faço com muito prazer, né? Amo estar aqui com vocês, amo ter lives e momentos aqui com vocês, mas nem sempre eu vou conseguir responder todas vocês, tá? Então vocês já vão me perdoando por essa situação, né? Algumas pessoas entram aí no Instagram, mandam mensagem, é um absurdo, ela não responde, tarará. Mas eu tô aqui justificando para vocês porque que nem sempre eu consigo responder. São muitas perguntas, eu tento responder ao máximo, mas nem sempre eu vou conseguir responder. Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Não sei se vou deixar essa live gravada, tá? Eu ainda vou ver se ela vai ficar gravada. Então, se você puder se esforçar para ficar com a gente até o final, vai ser muito bom. Se você puder compartilhar essa live com suas amigas também, vai ser muito bom, porque nós vamos falar sobre esse tema, né? Sobre traição. Então, eu acho que vale a pena você convidar agora suas amigas, primas, alguém que você conheça, né? Manda esse aviãozinho aqui, né? Que é um directzinho para suas amigas, para ela estar com a gente aqui nessa live. Eu acho que vai ser muito legal, muito importante. Eu vou parar um pouco os comentários, tá, gente? Mas eu quero ter um pouco mais de interação com vocês hoje à noite. O tema, a gente pode passar aqui uma semana falando sobre esse tema, né? Mas eu quero trazer para vocês. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que a palavra de Deus fala a respeito da traição, né? O que a Bíblia fala a respeito da traição? Como é que a gente deve se portar? Eu tô recebendo muita mensagem, muita mulher dizendo assim: Nath, eu não tô aguentando mais, eu tô querendo desistir, eu tô querendo chutar o balde, eu tô querendo colocar ele pra fora de casa, eu não suporto mais, eu tô fraca, eu tô me sentindo pra baixo, tô com depressão, tô muito mal. E aí eu quero que você, por favor, compreenda que tudo que nós vamos ler pode ser que pra você agora não faça sentido, né? Pode ser que agora você diga assim: Nath, não faz o menor sentido pra mim, eu não aceito e não concordo, e tá tudo certo. Às vezes, as nossas emoções não nos deixam perceber o que a palavra de Deus nos fala. Mas não se preocupe, tá? Porque o Espírito Santo é quem revela. Então pode ser que hoje ele não consiga acessar o seu coração, porque você pode estar muito magoada, mas vai ter um dia que você vai estar mais tranquila e essa palavra pode ser revelada para você através do Espírito Santo. Beleza? Então vamos lá? Eu vou estar sempre pautando a nossa conversa na palavra. Minha Bíblia está aqui do lado. Se você quiser pegar um papel e uma caneta para ir anotando, eu acho que vai ser interessante, porque depois você pode meditar nessa palavra. Mas eu quero começar falando aonde nasceu o divórcio. Vamos começar por aí. E aí eu queria que vocês abrissem em Mateus capítulo 19. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 19, nós vamos ler do verso 3 ao 8, que diz assim. Deixa eu ler aqui. Diz assim: alguns fariseus, aproximando-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu:
Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão, ou seja, uma carta de divórcio, à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que Jesus ele está redirecionando um ideal que foi criado pelo homem, por Moisés. Mas o mais interessante é que Jesus olha e diz assim: volta para o plano original, né? Ele diz assim: e no princípio não era assim. No princípio Deus fez homem e mulher para eles deixarem pai e mãe, se uniam ao outro, os dois seriam uma só carne, tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui os comentários, gente, para a gente não se perder, né? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: Jesus, ele sempre aponta para a gente voltar ao plano original. O que eu tô querendo defender aqui com vocês e mostrar aqui para vocês também é voltando ao plano original. Nath, eu recebo muito essa pergunta e eu vou tentar responder ela no final. Quer dizer, Nath, que você não é a favor do segundo casamento? Gente, vocês estão fazendo uma pergunta para a minha humanidade. A minha humanidade vai dizer para vocês que eu sou a favor do segundo casamento. Mas a gente precisa viver segundo o que a palavra de Deus fala e não o que a Nath acha. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que Jesus fala aqui pra gente a respeito do divórcio, e é muito interessante isso, porque quem indaga Jesus a respeito do divórcio são os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que eram os conhecedores da lei, né? Eram aqueles homens que conheciam a lei. Ou seja, eles conheciam tudo que regia a sociedade, mas por uma ótica muito errada, porque eles usavam a lei para condenar, para julgar, para bater, para matar, né? Então eles queriam toda hora pegar Jesus em condições desfavoráveis, né? Querendo colocar Jesus à prova. E Jesus, toda vida que ia, se você for ler na Bíblia, toda vida que eles indagavam Jesus fazia eles voltarem para a origem. Então, na origem, gente, Deus, ele não fez o homem e a mulher para se separarem. Ele fez o homem e a mulher para eles ficarem juntos até que a morte os separasse. Esse era o plano original. Inclusive, ele testifica isso lá em Malaquias. Deixa eu ler aqui. Em Malaquias 2, 15 e 16. Malaquias foi o último livro, né, do Antigo Testamento. Depois disso, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. E aqui em Malaquias 15 e 16 diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles se pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Olha que coisa forte. Deus fez o casamento com a intenção de que a partir desse casamento fosse gerado uma geração de filhos consagrados. Olha que coisa forte. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. O Deus de Israel, e também odeio homem que se encobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí Deus dando outro recado. Como é que Deus odeia o divórcio? E ele quer que 2, 3, 4 casamentos aconteçam. Porque para um segundo casamento acontecer, tem que ter tido um divórcio antes. Precisamos compreender o plano original, tá? Óbvio e evidente, gente, que o que nós estamos aprendendo aqui não é para trazer julgamento, não é para trazer peso. Pelo contrário, é para trazer a liberdade de escolhermos a partir de um novo conhecimento. Se eu tenho um novo conhecimento, se eu vivo uma nova vida em Cristo, então a minha vida precisa ser diferente a partir de então. Nath, eu já cometi isso no passado. Nath, eu já estou no segundo casamento, então quer dizer que eu vou para o inferno? Não, preste atenção. A Bíblia fala que o nosso tempo de ignorância, Deus
Não leva em consideração. O que ele leva em consideração é a partir do conhecimento que você tem, como você vai agir. Se você vai andar em obediência ou desobediência. Então vamos lá continuar a nossa jornada. Aí você fala, poxa, Nath, eu entendi, mas eu também não queria separar. Eu não queria estar vivendo esse processo da traição, né? Quem cometeu a traição não fui eu, foi meu marido, né? Foi meu cônjuge, sei lá. A gente aí tem um percentual muito maior de mulheres que nos seguem, mas a gente tem alguns homens também que nos seguem e que estão sofrendo também dessa situação. E aí, Nath, como é que vai ser? Porque eu tô aqui padecendo, eu tô aqui sofrendo. E como é que vai ser? Meu marido vai ficar de boa? Meu marido vai ficar curtindo geral, como ele tá? Saindo, bebendo, traindo, fazendo e acontecendo? E aí eu quero falar com vocês lá no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, no verso 4, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livre, vamos ler o 5, né? Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Ah, não, essa parte não. Vou parar só no adúltero, que eu tinha marcado aqui, mas era por outra coisa. Então ele fala que a nossa cama, né, o nosso leito, ele tem que ser sem mácula, ele tem que ser puro, né? E ele fala que vai julgar os imorais e os adúlteros. Então perceba que o que está acontecendo com a sua vida, o que está acontecendo com o seu cônjuge, não está, aos olhos de Deus, despercebido. Não está. Né? Deus está vendo quem você está sendo, Deus está vendo quem o seu cônjuge está sendo, né? Deus está fazendo todo o contexto, está vendo todo o contexto, está vendo tudo que você está vivendo. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que Deus, ele é justo. E nada que é feito na terra em oculto está oculto aos olhos de Deus. Deus está vendo. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante, lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6, esse deveria ser o nosso compromisso, né, gente? Nós estamos lendo o que é que Deus fala a respeito do casamento versus o divórcio. Provérbios capítulo 6, do verso 32 ao 35, diz assim. Olha que coisa forte. Do 32 ao 35, Provérbios 6, diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não tem misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Em outra versão diz assim: o homem que comete adultério, ele está fora de si. Então, perceba que na condição que você está vivendo hoje, né, que você pode estar vivendo hoje, que seu cônjuge está cometendo adultério, pode ter certeza absoluta que se tem alguém que tem sanidade, se tem alguém que tem consciência e equilíbrio, é você que não está cometendo adultério. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o que a gente precisa mais se atentar a respeito da traição é que nós não podemos cair na cilada de ficarmos fora de si, doentes e padecendo porque o outro está em pecado. Vocês estão entendendo? E é o que eu percebo que as mulheres estão se afundando. Então, por que eu estou falando tudo isso? Gente, se a própria palavra, se você precisa nem fazer um estudo muito prolongado, se você for no próprio Google e disser assim, o que é que a palavra de Deus fala a respeito de adultério, você vai ver inúmeros versículos de homens que se ferraram na vida porque cometeram adultério. Aliás, uma das primeiras coisas que eu vejo que acontece quando o homem adultera é a falência financeira. É impressionante. Eu não sei se vocês conhecem, mas a maioria dos homens que eu vejo que tem uma prática dessa vida imoral e dessa vida de adultério entram logo em crise financeira, né? E se a gente não for espiritualizar, se a gente for trazer para a realidade social,
é muito normal isso acontecer, porque o cara que adultera, ele fica fora de si, a cabeça dele não funciona, é como se ele criasse uma fortaleza na mente, que ele só pensa na amante, só pensa no sexo, só pensa nas mentiras que ele precisa criar para encobrir as mentiras que ele precisa cometer, né? Ele tem que criar uma mentira para encobrir a mentira da traição, e aí a cabeça dele fica fora de si, e quando a condição dele está dessa forma, ele já não tem mais cabeça para trabalhar, né? Toda hora que ele tem livre, ou ele cria momentos para ficar livre, ele quer sair do trabalho para poder cometer o adultério. Ou seja, a força de trabalho se acaba, o pensamento se acaba, aí ele começa também a gastar dinheiro com a amante. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem comete adultério, com toda sinceridade, é muito burro. Né? É muito burro, com toda sinceridade. A própria Bíblia fala que no final esses ainda nem vão herdar o céu. Então é burrice na terra e burrice no céu, né? Porque a Bíblia fala que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus, então vão no inferno, né? E aí o que é que a gente precisa compreender, gente, a partir disso? Que na verdade, você que está aqui comigo na live, você tem consciência, apesar da dor, da traição, você sabe, provavelmente, eu acredito que a maioria aqui já tem um relacionamento com Deus, você sabe um caminho para poder seguir, né? Você não precisa ser refém da traição, na verdade você precisa ser fortalecida no Senhor. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 4 a 11, eu queria ler aqui com vocês. João, fui para a carta de João, desceu demais. João, capítulo 8. É isso mesmo que eu marquei, gente? Aí a gente vai falar sobre uma outra condição também que eu queria falar com vocês, que é sobre a mulher adúltera, né? Jesus, ele é muito interessante. Eu acho que na vida, gente, absolutamente ninguém sofreu mais adultério do que Deus. Olha que doido isso, né? Pois é. Domingo, dia 17, 18, 19... Não, 18, né? Próximo domingo é 18, gente? Me ajuda aí. Acho que é. Próximo domingo, sem ser esse, no próximo domingo, eu vou falar com vocês sobre esse tema. Ninguém conhece mais a dor da traição do que Jesus. Ninguém conhece mais a dor da traição do que Deus. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito difícil o que eu vou falar pra vocês, mas eu quero dizer pra vocês que é possível porque eu vivi isso, tá? Eu vivi isso. Então, se a Nathalie viveu isso, e eu conheço outras pessoas que viveram isso, eu acredito que você pode viver isso. Primeiro eu trouxe pra vocês o que era o plano original e tô falando pra vocês o que é que Deus sonha pro casamento. O casamento deveria ser assim. Deveria ser sem mácula, o leito ser santo, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Hoje, a indústria que mais fatura no mundo é a indústria pornográfica. Hoje, o maior assassinato do mundo, sequestro de pessoas, escravidão de pessoas, é a indústria pornográfica. É onde mais se investe em todos os lados, né? Tudo que você olha, tudo que você vê tem uma conotação pornográfica. O mundo, de fato, ele conduz a vida das pessoas para esse lugar. Nós não somos ensinados a sermos fiéis. Nós não somos ensinados a sermos leais. Pelo contrário, a gente é ensinado a viver o contrário. Eu mesmo venho de uma família onde traição era a coisa mais normal do mundo. Mais comum do mundo. E isso de gerações. Gerações. Eu não estou falando só da minha família de cima para baixo, não. Estou falando de bisavô, de avô, de pai, de várias gerações. O meu marido também veio de uma família que o adultério vem de várias gerações. E como é que você ensina o seu filho? Ele vendo o que você vive, né? Então, eu fui ensinada que isso era normal. Eu venho do Nordeste, o homem faz isso é a coisa mais normal do mundo. Né? Mais comum do mundo é homem cometer adultério.
e a mulher se submeter a esse lugar. Mas a gente fazia, mas isso era uma realidade muito mais por uma condição financeira. Ou seja, a mulher se submetia a perdoar o marido porque ela dependia financeiramente dele, né? Mas aqui eu tô querendo mostrar para vocês uma nova ótica a respeito do virar o jogo da traição, né? Não é você se submeter a uma dor por uma condição financeira, mas é você ser livre da dor, mas construir uma nova história. Vocês entendem? É bem diferente. Porque foi isso que aconteceu comigo. Tanto que eu tô aqui na internet como uma voz que fala para vocês que é possível. Que é possível você virar o jogo da traição. Que é possível você transformar a traição em algo que foi maravilhoso na sua vida. Nath, é muito doido você falar isso. Pois é, gente. Se eu não tivesse virado o jogo da traição, vocês acham que eu estaria aqui domingo às 5 para as 11 da noite falando com vocês sobre esse tema? Sem sentir uma dor, sem sentir uma mágoa, sem ter remorso, sem ter nada disso? Por quê? Porque, na verdade, a traição que eu vivi, a partir do que nós vamos ler aqui na palavra, transformou a minha história, transformou a história do meu marido, transformou a história da minha vida, e hoje nós viramos uma referência para que pessoas não desistam das suas famílias, apesar de qualquer pecado. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, é aqui onde eu quero entrar. Jesus está andando e chegam o povo e entrega para Jesus, ali no meio daquela multidão, uma mulher que cometeu adultério. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 4. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês, preste atenção, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá agora e abandone a sua vida de pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Essa mulher, ela foi pega em adultério. Ela já estava condenada à morte. É o que a gente vive no nosso casamento. Quando a gente tem um cônjuge que é pego em adultério, a gente condena ele à morte. É rápido, nós somos rápidas em fazer isso. Somos. Gente, eu fiz isso. Eu arrumei as coisas do Beto e disse... Aliás, eu não arrumei as coisas do Beto, não. Eu arrumei minhas coisas e fui embora. Porque nós temos o hábito de realmente pesar e medir pecados e pecados. Né? Mas aqui houve uma situação que é o que eu quero falar para vocês. Essa mulher que ela ia morrer, ela teve um encontro com Jesus. Quando ela teve um encontro com Jesus, sabe o que aconteceu na vida dela? Ela foi salva. E a partir dessa salvação, o que é que aconteceu com a vida dela, gente? Jesus disse o quê? Vá e abandone a sua vida pecaminosa. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. A traição só tem uma forma de ser curada, gente. É se de fato a pessoa tiver um encontro com Jesus e ela compreender o que é a verdade. Enquanto ela não compreender a verdade, ela vai viver a partir de uma mentira que ela foi ensinada a vida toda. A vida toda, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem aqui, em pleno século XXI, fala pros seus filhos e suas filhas casarem virgem? Parece louco, né? É louco. Porque com essa modernidade, isso não existe. Porque é melhor você conduzir o seu filho a ter muitas relações sexuais e criar na mente dele muitas coisas, porque quando ele casar, ele vai estar satisfeito com muitas coisas e ele não vai precisar cair fora. Grande erro, gente. Porque se eu não tenho com o que comparar, o que eu vou ter vai ser muito bom e eu vou fazer aquilo ser muito bom. Então, entendam que, na verdade, a construção do que nós precisamos fazer não é a partir do que o outro pecou, mas a partir do que nós vamos viver e do que nós vamos ensinar. Nós temos nas nossas mãos uma geração para a gente mudar a história da próxima geração.
né? E isso cabe a nós viver. Agora, como é que a gente vai viver? A partir do conhecimento da verdade, a partir desse encontro com Jesus. Então, não queira incutir na mente do seu cônjuge ou queira que ele tenha um comportamento de santidade se ele não conhece quem é santo. Se ele não nasceu numa casa que tem a cultura de santidade. Isso não existe. Agora, a gente quer incutir isso na força do nosso braço ou na ameaça. É o que eu vejo muitas pessoas fazendo. Nath, mas eu não tô aguentando mais, tá muito difícil. Quer dizer que eu tenho que me submeter a essa condição? Não. Agora eu vou dizer uma coisa aqui pra você, como uma resposta dessa sua pergunta, porque eu tenho certeza que muitas estão fazendo essa pergunta agora. Então quer dizer que eu tenho que perdoar e ele vai continuar me traindo? Eu tenho que perdoar e ele vai continuar me traindo? Não. Agora eu quero falar com vocês sobre como vocês vão agir a partir de hoje com a dor da traição. Como é que vocês vão fazer para virar o jogo? Né? Como é que vocês vão fazer para reverter essa situação? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a partir de hoje eu quero te dar 3 passos só, para você começar uma jornada de virar o jogo da dor da traição. Lembre-se, a traição é como se alguém pegasse um lixo e colocasse em você. O teu cônjuge pegou um lixo e colocou em ti. E esse lixo em ti, quanto mais tempo ele permanece em ti, mais ele vai feder, mais ele vai te sujar, mais ele vai fazer teu corpo entrar em estado de putrefação. Com isso vai trazer doenças, não é? É mais ou menos isso que acontece. O que eu vou te falar aqui é para que você comece a viver para tirar esse lixo de cima de você. Então, virar o jogo da traição não diz respeito ao que o outro vai fazer ou deixar de fazer, ou se ele vai se arrepender, se ele vai voltar para casa, não. Virando o jogo da traição é você começar a se comportar segundo o que a palavra de Deus fala e começar a viver segundo o que a palavra de Deus fala. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você que está aqui, que pode estar vivendo esse processo da dor da traição, qual a primeira coisa que eu quero que você faça? Compreenda que a partir de hoje você deve constantemente, o dia inteiro, de dia e de noite, todos os momentos, fortalecer a sua fé. Como assim, Nath? Tô entendendo nada. Vamos lá. O antídoto da fé é a dor, as emoções, a mágoa. É o antídoto da fé. Mas a fé, ela também é o antídoto da dor. Então, o que é que acontece? Se hoje a tua dor está muito latente por causa dessa traição, a única coisa que vai neutralizar... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a única. Não existe outra forma. Teu marido pode voltar para casa, pode nunca mais te trair, pode fazer tudo por você e você ainda assim não vai ter paz dentro do seu coração. A história vai ficar aqui, ó, martelando na tua cabeça. E aí tu vai imaginar 350 coisas, como era que ele transava com ela, pra onde ele ia, como é que pode ele ter ficado com ela, como é que pode ele ter te traído, que você não merece, porque que horas era que eles se tramavam, como era a posição sexual que eles tinham, quantas vezes, será que ele gostava de ter relação sexual com ela? Outra coisa, quando você for ter relação sexual com ele, vai vir a cena, você vai se sentir abusada, você vai chorar depois. Ele pode mudar tudo. Se você não fortalecer a sua fé, você não vai ter paz. Você não vai ter vida. Você não vai viver. Acredite no que eu estou te dizendo. E eu acredito que muitas que estão aqui já estão vivendo sobre isso. Já estão padecendo sobre essa dor. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, fortaleça a sua fé. Lá no livro de Salmos, deixa eu abrir aqui para vocês, Salmos 73, no verso 26 diz assim. Diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Minha irmã, seu coração pode estar em pedaços por causa dessa traição. O seu corpo, inclusive, já pode estar adoecendo, você pode estar com depressão, com ansiedade, sem conseguir dormir, engordando demais ou emagrecendo demais, com pressão alta ou com pressão baixa. Mas é que a própria palavra de Deus fala, Ele é a tua força. Nada nem ninguém vai conseguir segurar a onda através da fé contigo do que Deus, do que a palavra dele. Então você precisa fortalecer a sua fé. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra.
Então você não tem o que fazer. Nesse momento você não tem que fazer o que você tem vontade. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Então o que é que tem que ser feito? É ouvir louvor o dia inteiro, é ler a Bíblia o dia todo. Toda hora que tiver uma condição de você assistir uma ministração, você vai e escuta uma ministração. Você vai dando comandos ao seu coração que Deus é a sua força, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu corpo bem presente na hora da angústia. Você vai trazendo versículos à sua mente para ir substituindo os pensamentos malditos. A Bíblia fala que só tem uma forma da gente anular os nossos pensamentos maus. É trazendo a verdade do reino. Em Josué 1:9, Deus fala assim também. Sejam fortes e corajosos. Deixa eu abrir aqui, gente. Pra cá. Espera aí, pessoal. Abram aí em Josué 1. Gente, bora Josué. Deixa eu ler logo o que eu achei aqui. Deuteronômio 31. Deuteronômio. Achei aqui já. Josué 1:9. E depois a gente vai para Deuteronômio 31:8. Josué 1:9 diz assim: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. A despeito de lutar pela família, a despeito de lutar pelo seu casamento, de perdoar, isso é uma ordenança de Deus. Amar e perdoar é um mandamento. Então quando ele diz assim, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Da onde vem a força e a coragem, gente? Aonde é que você percebe a força? Quando você é fraco. Aonde você tem coragem? Quando você tem medo. Então, quando Deus fala para mim e para você que a gente deve conduzir dessa forma, ele diz assim, no final ele diz assim, seja tudo isso porque eu sou contigo. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Não tem jeito. Se nós não fortalecermos a nossa fé, nós seremos sucumbidas pela dor do pecado e do adultério. Entenda, você precisa fazer isso não porque o outro mudou. Ah, porque hoje o homem é santo, porque agora o homem não peca mais. Não. Estou falando porque a dor está em você, da traição. Em Deuteronômio 31, no verso 8, diz assim: O próprio Deus irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e nem desanime. O que é que Deus está falando aqui para mim e para você, gente? Vamos seguir. Vamos em frente. Óbvio, gente, por favor. Eu sempre abro esse parênteses, que é de extrema importância. Se você está num relacionamento onde a sua vida sofre risco, né? Onde você está num relacionamento onde a pessoa que está com você, ela é usuária de droga, quando ela usa droga ela fica agressiva, porque ela lhe bate, porque... Gente, esquece isso. O casamento acabou nessa condição. Por quê? Porque se você sofre risco de vida, a sua vida vale mais do que qualquer casamento. Então você tem sim que separar e você tem sim que denunciar. Então isso precisa ficar muito claro. Entende? Porque esse negócio... Ah, Nath, quer dizer que a mulher vai ficar apanhando, vai ficar sofrendo, vai ficar dentro de casa? Não! Nessa condição não existe isso. Porque a sua vida vale mais do que o casamento. Então eu sempre abro essas aspas, porque eu sei que tem gente aqui que parece assim, que é... Como de lá de Sará, parece que é mongol. Não entende. Quando eu falo, gente, de lutar por um casamento, é lutar por um casamento onde você não sofre risco de vida com seu cônjuge. Se você está sofrendo, por favor, vaza. Inclusive, se preciso for, mude de estado, vá para outra casa, saia de perto, porque a sua vida vale mais. Amém? Tá todo mundo aqui comigo? Então, gente, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, fortaleçam a fé de vocês, porque se vocês não fortalecerem, vocês não vão suportar a dor da traição. Não vão. Impossível, tá?
A segunda coisa que eu quero falar com vocês é: você precisa fortalecer a sua fé porque você precisa se desviar da sua carne. Olha que coisa doida. Sabe por quê? Gente, a nossa carne, ela tem um senso de justiça e juízo próprio muito alto, sabe? A nossa carne vai mandar a gente se vingar, a nossa carne vai mandar a gente bater, espancar, gritar, fazer tudo isso. E no final, eu quero dizer pra vocês que eu não conheço, tá? Eu não conheço ninguém que tenha agido a partir da carne que tenha resolvido o problema no casamento, da traição e tal, e que tenha ficado feliz, né? Porque, Nath, eu fiz tudo isso, tô solteira e tô feliz. Eu não conheço, tá, gente? Não conheço. Pode ser que tenha alguém que tenha vivido isso, né? Então, eu queria falar com vocês, eu queria que vocês vissem lá em Gálatas, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui em Gálatas. Capítulo 5, diz assim. Capítulo 5, o verso 16 e 17 diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Por que eu tô falando pra vocês que vocês precisam se desviar da carne e fortalecer a fé de vocês? Só existe uma condição, gente, de restaurar o casamento e superar uma traição. A única condição é se você estiver, de fato, cheio do Espírito Santo. Do contrário, você não vai conseguir. Do contrário, você vai ser escravo dessa dor e dessa traição pro resto da vida. Você, inclusive, vai separar. Você pode até casar com outra pessoa e você vai carregar essa dor pro teu próximo casamento. E aí, minha irmã, um problema chama o outro. Uma crise chama outra. Aí você vai ser aquela mulher insegura, possessiva, ciumenta. Não vai dar certo. Entende? Por que ele está falando aqui que a carne é contrária ao espírito? Porque a carne vai mandar tu separar, a carne vai mandar tu dar um pé na bunda dele, a carne vai mandar tu cuidar da tua vida, a carne vai mandar tu trair ele de volta, a carne vai mandar tu brigar, tu fazer confusão. No entanto, o Espírito está dizendo para você assim, calma. Porque, gente, quem cuida de pecador é Deus. Quem consegue apagar pecado é Jesus através da cruz, não é você e nem sou eu. Então você precisa sair dessa condição de pesar o pecado dele, a mentira dele, a traição dele e deixar Deus cuidar disso. Por isso que você precisa fortalecer a sua fé e se colocar na condição de deixar Deus cuidar. Entende? Porque se você for agir com a sua justiça, não vai dar legal. Não vai dar legal. Porque Jesus mesmo falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu não estou querendo justificar o pecado dele, entende? Mas eu estou querendo trazer uma ótica espiritual para você, para que você vire o jogo. Para que você saia dessa condição de ficar doente por causa de uma traição do pecado do outro. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Já que você agora não está mais sendo conduzida pela sua carne, pelo seu ódio, pela sua mágoa e pela dor, permita, dê tempo para que o Espírito Santo convença o teu cônjuge contra o pecado. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, deixa eu abrir aqui. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 21 e 22 diz assim. Ó que duro. Entenda. Você não é Jesus nem é Deus. Mas se você se comportar a partir de um relacionamento com Jesus e deixar que Jesus cuide de tudo, fica tranquila. Deus sabe como conduzir. Mas olha que coisa interessante. No capítulo 2, no verso 21 e 22 diz assim. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quis se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica.
deixa eu te falar. Se Deus está dando oportunidade para ele se arrepender, permita também. E deixa Deus tratar. Deixa Deus cuidar. Eu nunca precisei falar pro Beto, para ele... Nunca cheguei para ele para dizer assim, Beto, você tem que parar de me trair. Beto, você tem que fazer isso. Beto, você... Eu não vou conseguir fazer isso, gente. E outra coisa, o cara quando tá... Lá em Provérbios que a gente leu, Provérbios 6, fala. O cara quando tá em adultério, tá em pecado, ele tá fora de si. Você falar com ele, falar com essa garrafa aqui, é mais fácil essa garrafa ouvir do que você. Então deixa eu te falar, deixa Deus tratar. Deixa Deus cuidar. Sobretudo, também se permita ser cuidada. Essa semana, gente, está sendo uma semana muito especial. A gente já viveu 2 semanas fantásticas, né? Que foi a semana anti-divórcio, depois nós tivemos a semana da reconquista. E essa semana a gente vai falar sobre virando o jogo da traição. Eu não sei se você se cadastrou. É necessário que você se cadastre, porque algumas aulas você vai receber via e-mail. Mas todos os dias, às 22h30, aqui no Instagram, eu vou fazer uma live. E essas lives vão ser muito especiais, porque essas lives vão ser com pessoas que superaram a traição e viraram o jogo. E hoje, não só vivem casamentos extraordinários, como também cuidam de outras pessoas. É muito louco a gente falar isso, né? Porque eu desafio muitas pessoas que a traição pode sim ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Sabe por quê? Porque a traição pode ser a porta que Deus conseguiu abrir na tua vida para ele entrar. Porque através da traição você pode começar a iniciar um relacionamento genuíno, profundo com Jesus e conhecer uma verdade que você nunca conheceu. Existe um ditado popular que diz que a gente vai para Jesus pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor. E glória a Deus que fui. Porque eu podia estar há 15 anos escrava da dor. Eu podia estar há 15 anos adoecendo diariamente por causa de uma traição que eu vivi no meu casamento. Mas essa traição, na verdade, ela trouxe uma grande libertação. Ela me tirou do cativeiro do mundo e ela me trouxe livre em Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você está vivendo essa dor, ou se você viveu e você acha que não vai superar, e você acha que é impossível você reverter essa situação, deixa eu te falar, é possível. Eu tô aqui olhando pra vocês e tô dizendo pra vocês que eu vivi. Eu superei. Eu sou livre. E eu quero dizer para você que se a Nathalie conseguiu, e todas as pessoas que vão estar comigo nessa semana, que vão dar testemunho, conseguiram, por que você não vai conseguir, gente? Só tem Bíblia na minha casa? Lógico que não, gente. O Espírito Santo é só para minha vida? Não. A cruz de Jesus foi só para Nathalie? Também não. Por isso que essa semana eu acredito que vai ser uma semana muito especial, porque a gente vai estar conversando todos os dias aqui no Instagram, mas lembra, não é só aqui no Instagram, você precisa se cadastrar porque nós vamos viver uma minissérie. Então nós vamos ter lives e vamos ter aulas. Essas aulas, que são sensacionais, são gratuitas, você só vai receber no seu e-mail. Então você precisa se cadastrar, você não vai receber por aqui. Então deixa eu te falar, acredite, se você fortalecer a sua fé, se você mergulhar em Jesus, tudo que você viveu pode ser completamente revertido em glória, em testemunho e honra para o nome dele. Deus não queria que você estivesse sofrendo nem passando por essa situação. Absolutamente. Deus é amor. Ele ama. Mas ele é muito bom em aproveitar as oportunidades que nós estamos fracas para que ele se revele como uma fortaleza para nós, né? Ele é sim o seu refúgio, ele é a fortaleza, ele é o seu socorro. Então, deixa eu te falar, não perde essa oportunidade. Convida as tuas amigas também para estar com a gente. Nós vamos falar essa semana inteira sobre esse tema, não para trazer peso, julgamento, mas, aliás, para te ajudar a sair dessa condição como você está, né? Se você sofreu essa situação no passado ou recente, seja lá quando for. E também quem nunca viveu, né, gente? Porque pode ser que você nunca tenha vivido, mas você pode conhecer alguém próximo a você que pode estar passando por isso ou pode ter vivido isso, e você pode ser esse canal para ajudar, porque o conhecimento, ele pode ser transferido para outras pessoas, né? Então, eu quero te encorajar a estar comigo nessa semana. Amanhã nós vamos iniciar a nossa jornada, né? Amanhã a gente vai iniciar a nossa minissérie. Todos os dias, às 10h30 da noite, eu vou estar aqui com vocês,
né? Eu vou estar aqui no Instagram. Vamos trazer vários testemunhos super especiais, gente, de pessoas que eu caminhei, assim, muito próxima, sabe? E que são testemunhos que, inclusive, edificam minha vida, porque quando eu vi o que elas conseguiram viver também, superar e virar, né, virar a chave, transformar tudo isso em glória, é muito legal, né, gente? É muito bom a gente ouvir. E isso nos inspira, né? Isso nos ajuda. Então, foi por isso que eu decidi fazer essa live hoje, para fortalecer mais ainda vocês, né? Encorajar mais ainda vocês de estar com a gente essa semana. E acreditar, gente. Eu acredito que milagres acontecem. Eu acredito que casamentos são restaurados. Eu acredito que pessoas, elas se convertem dos seus maus caminhos. Eu acredito, gente. Aliás, eu vejo isso muito, sabe? E é como eu sempre falo, né? A gente brinca, né?